Pessoal, vamos então continuar aqui o nosso estudo sobre os princípios do direito ambiental, resolvendo mais algumas questões. Vejam na tela aí a questão sobre poluidor-pagador. Olha aí, questão CESP-UNB, prova de procurador federal, e diz o seguinte: pelo princípio do poluidor-pagador, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, o degradador deve responsabilizar-se pelos custos destinados à exploração dos recursos naturais e à prevenção dos danos ambientais, internalizando tais custos na própria cadeia de produção. Pessoal, de fato está no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né, a nossa lei 6938 de 1981, que é a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, traz lá uma imposição ao poluidor e ao degradador, uma obrigação de recuperar os danos causados. E esses recursos auferidos pelo princípio do poluidor-pagador serão investidos na prevenção de danos, né? Prevenção, na repressão e na recuperação ambiental. Recuperação ambiental. Perfeito? Então essa questão ela está correta. De fato, o princípio do poluidor-pagador ele visa internalizar os custos, né, os custos ambientais, né, para que não socialize os danos e privatize os lucros. Então, o empreendedor terá que internalizar todos os custos dos danos ambientais. Questão 16, da Banca Fundação Getúlio Vargas, uma prova para magistratura, e diz o seguinte: a orientação do princípio do poluidor-pagador é pela internalização das externalidades negativas das atividades potencialmente poluidoras, buscando evitar a socialização dos ônus e a privatização dos bônus. Ok, meus amigos? Olha só, é o que a gente acabou de dizer. O empreendedor, ele vai auferir lucros com a sua atividade, né? Uma indústria, por exemplo, só que vai causar poluição. E essa poluição vai afetar diretamente ou indiretamente toda a população. Então ele não pode privatizar os lucros, né, auferir os lucros sozinho e socializar as perdas, os ônus, né? O cara vai ficar rico, vai ganhar o dinheiro dele e todo mundo vai ficar com prejuízo? Vai arcar com prejuízo ambiental? Não, senhor. O meio ambiente, ele é um interesse comum, ele é um interesse difuso, é um bem de uso comum do povo, é um interesse nosso e a gente não vai aceitar isso. Por isso que tem o princípio do poluidor-pagador, para cobrar desse empreendedor que ele internalize todos os custos na sua cadeia produtiva, para que ele possa, então, recuperar os danos ambientais, investir na preservação, na prevenção de danos ambientais também, ok? Questão correta. Questão certa. A questão 17 é da Banca CESP-UNB para juiz federal. E também trata do princípio do poluidor-pagador. Olha só, o princípio do poluidor-pagador autoriza o ato de poluir mediante pagamento. Olha o absurdo. O que eu falei para vocês? O princípio é poluidor-pagador. Não é pagador-poluidor. Tá? Isso aqui não existe, tá? Olha só, ninguém tem o direito, ninguém compra esse direito de poluir. Você não pode pagar para poluir, isso não existe, tá? Não é pagador-poluidor, é poluidor-pagador. O cara poluiu e vai ter que pagar pelo dano que ele causou. Ele vai ter que internalizar todos os custos ambientais, recuperar aquele passivo ambiental, beleza? Então não existe esse negócio de pagar para poluir. Não confundam, não invertam o princípio. O princípio é poluidor-pagador e não pagador-poluidor. Por isso, item errado. Tá? Item errado. Vamos prosseguir. Novamente, ó, questão CESP-UNB, procurador. O princípio do poluidor-pagador impõe ao poluidor a obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados por sua atividade. A questão está correta, meus amigos. Perfeito, é isso aí mesmo. O princípio do poluidor-pagador, inclusive ele está previsto lá na Política Nacional de Meio Ambiente, não está lá assim, pessoal, com esse nome, princípio do poluidor-pagador. Mas a gente pode retirar da Política Nacional de Meio Ambiente esse princípio, a nossa lei
6938 de 81, que diz que o poluidor ou degradador será obrigado a recuperar ou indenizar os danos causados, tá? É uma previsão, então, da nossa Política Nacional de Meio Ambiente, uma das principais leis na nossa área ambiental. Questão 19, uma questão da banca CESP-NB, olha aí, ó, prova de analista ambiental, quem está interessado em prova de analista ambiental do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, do Serviço Florestal Brasileiro, do Ministério do Meio Ambiente, olha aí. Perdas de bem-estar social podem ser geradas, né, meus amigos? Aqui a banca redigiu errado, né? Geradas, né? Perdas podem ser geradas, olha o português, por externalidades ambientais negativas causadas por atividades econômicas, incluindo-se, entre as formas de corrigir tais perdas, a internalização dos custos da degradação nas estruturas de produção e consumo. Correto, né? Olha aqui, pessoal, só para ilustrar, tá? Imaginem aqui uma indústria, perfeito? Nós temos aqui uma indústria e aqui nós temos uma chaminé cheia de emitir um monte de poluição. Também temos aqui a emissão de efluentes, né? Aqui passa um curso d'água e ele despeja todo o efluente aqui. Olha só, essa empresa, ela está ganhando dinheiro, tá? Está enchendo o bolso de grana. Só que ela está poluindo o meio ambiente. E o meio ambiente é de quem? O meio ambiente é de todos nós. Ele é um bem o quê? Difuso, é um interesse difuso. O interesse de todos, né? É o uso comum do povo. Então, essa poluição aqui, ó, atmosférica, vai atingir a todo mundo. Inclusive, pode atingir populações de outras cidades, né? Pode ter chuva ácida. Uma poluição aqui em uma determinada cidade pode atingir as cidades vizinhas, inclusive outros países, né? A chuva ácida, o aquecimento global é um exemplo. Então, a China poluindo pra caramba, os Estados Unidos da mesma forma, e acaba afetando o clima de todo mundo. O desmatamento na Amazônia afeta o clima de todo mundo, afeta o clima de todo o Brasil. Então, um problema ambiental local, ele tem repercussão aí, ó, inclusive mundial. Então, olha só, poluiu aqui, ele está ganhando dinheiro, só que o dano ambiental está sendo para todo mundo, está errado. Ele vai ter que internalizar os custos dessa poluição, dessa degradação ambiental, para evitar a privatização dos lucros e a socialização das perdas, perfeito? Ele vai evitar que a população pague o pato, pague pela poluição que ele está gerando. Esse é o princípio do poluidor pagador. Então, essa questão está corretíssima, pessoal. Correta. Questão 20. Também banca CESP. Com o objetivo de garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição Federal, né, a Constituição Federal de 88, estabeleceu que, para assegurar esse direito, incumbe ao poder público promover a educação ambiental, olha o princípio da educação ambiental, em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Corretíssimo, galera. Vocês vão encontrar isso lá onde? Lá no artigo 225 da Constituição, o principal artigo sobre a proteção ambiental, tá? Questão correta é a aplicação do princípio da educação ambiental. Importantíssimo. Olha aí, outra prova, banca CESP, também de analista ambiental, a gente já resolveu uma de analista ambiental, do Ministério do Meio Ambiente. A Constituição Federal de 88, apesar de reconhecida por parte significativa da doutrina, como avançada no campo dos direitos relacionados ao meio ambiente, não trata expressamente da educação ambiental. Olha o absurdo. Está falando que não trata. Ridículo, né? Questão errada. Trata sim. Está lá no artigo 225, galera. A gente acabou de ver isso, perfeito? É uma obrigação do poder público instituir a educação ambiental em todos os níveis de ensino, tá? Educação ambiental formal e não formal. Questão 22, Fundação Getúlio Vargas. A Constituição da República consagra o princípio da solidariedade intergeracional ao conferir ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e as futuras gerações. E aí? Questão certa ou errada? Questão certa, tá? Aqui é o caput do artigo 225 da Constituição Federal de 88. Lá vai dizer o seguinte, meus amigos. Lá no caput do artigo 225 diz que todos
tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo e defendê-lo para as presentes e as futuras gerações. Ok? Então aí está o princípio da solidariedade intergeracional ou da equidade intergeracional. As presentes e as futuras gerações possuem o mesmo direito de desfrutar de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, por isso a questão está corretíssima. Né? Fundação Getúlio Vargas aprova. A prova de juiz, pessoal. Vamos lá, mais uma questão. Questão 23. Banca CESP-NB para procurador municipal. O princípio da função socioambiental da propriedade pauta-se pela concepção de que o aspecto social orienta o individual e sustenta que a propriedade, concebida como direito fundamental, não é, contudo, um direito ilimitado. A gente viu lá, né, no artigo 5º que todos têm direito à propriedade, direito fundamental. Ao contrário, o uso da propriedade está condicionado ao bem-estar social. Olha aí, a função social da propriedade. Tem direito à propriedade, mas ela vai ter que respeitar a função social, pois a mesma não é mais vista como instrumento de ambição e desunião dos homens, mas como fator de progresso, de desenvolvimento e de bem-estar de todos. Lindas palavras, né? Parece até uma poesia, mas está corretíssimo. Isso aí é o princípio da função socioambiental da propriedade ou função social da propriedade, que deverá ser respeitado tanto na propriedade urbana quanto na propriedade rural, e essa propriedade pode ser pública ou privada, pessoal, perfeito? Então é o princípio da função social da propriedade ou função socioambiental, questão correta. Tá perfeito. Questão 24, também banca CESP, agora de promotor. A função social da propriedade não é válida para as propriedades da região amazônica, em virtude de essa região ser um ecossistema. Olha aqui, pessoal. Eu não sei o que esse examinador fumou, usou, porque até o câmera está rindo aqui. O que tem a ver se é na região amazônica ou não? Pessoal, função social da propriedade é propriedade rural, urbana e em qualquer bioma. Na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado, nos Pampas, na Mata Atlântica, não interessa. Tem que ter função social. Por que a Amazônia não tem função social? É maluco? Esse cara que fez essa questão, falando que por ser um ecossistema, não tem função social. Pirou na maionese, acho que o cara não sabe nem o que ele escreveu aqui. Entendeu? A função social é para a propriedade rural ou urbana, seja na Amazônia, seja no Cerrado, na Mata Atlântica, nos Pampas, na Caatinga, onde for. Em qualquer região do país, vai ter que preservar o meio ambiente, ok? Porque esse é um dos requisitos da função social da propriedade rural, e se for na propriedade urbana, vai ter que obedecer às diretrizes do plano diretor. Por isso, a questão ridícula está errada, tá? Questão errada. O cara viajou aqui na maionese e ele falou que não é válida para a região amazônica, é maluco. Pode ser região amazônica, região que for, o Brasil inteiro, tá? Questão errada. Questão 25. CESP-NB. O princípio da função socioambiental da propriedade autoriza o poder público a impor limites apenas ao uso de bens imóveis localizados em área rural, no que respeita à exploração de recursos naturais, não se aplicando, porém, tal preceito à propriedade urbana. Olha aí, de novo, os caras não enjoam de cobrar a mesma coisa. Ó. Banca CESP aí, de novo. Ó. Tá? Vê que as questões se repetem, pessoal. Por isso que é importante resolver questão. A gente está resolvendo aqui é método Kumon. Você vai entrar isso no sangue, vai estar tatuado no cérebro de vocês. A função socioambiental, ela é para propriedade urbana e propriedade rural. Urbana e rural. Não tem essa, não. O cara falou que não se aplica a propriedade urbana. Pô, pelo amor de Deus. Questão errada, tá? Não caiam nessa. Propriedade urbana tem que respeitar, sim, as diretrizes do plano diretor, tá? Tá aqui. E a propriedade rural deverá obedecer vários requisitos, dentre eles a preservação ambiental. Questão errada. Questão 26. Força aí, pessoal, que a gente já está acabando.
A Constituição Federal estabelece regras mediante as quais a função social da propriedade urbana submete-se à necessidade de preservação ambiental. Contudo, com relação à propriedade rural, o texto constitucional nada diz a esse respeito, embora disponha sobre a obrigatoriedade de existirem normas infraconstitucionais que estipulem critérios sobre o tema. Pô, parece que é a mesma questão, né? Vamos voltar aqui. Questão 25, ó. CESP-UNB, OAB 2007. Questão 26, CESP-UNB, TRF 5ª Região 2011. É a mesma questão. O cara veio falar que a função social, né, vai ser a propriedade urbana. Contudo, em relação à propriedade rural, a Constituição nada diz a respeito. Olha aí. Novamente ele veio dizer que a propriedade rural não precisa respeitar a função social. Tá errado. Tá? É só levar para a prova isso aqui, ó. Função social ou socioambiental é para a propriedade urbana e rural. Fechou, pessoal? Ninguém vai errar isso na prova não, né? Já viram que só a banca CESP-UNB já cobrou isso umas 3 vezes, que só pelo que eu vi aqui. Vamos lá. Promotor. O princípio da proibição do retrocesso ecológico limita a discricionariedade do legislador a só legislar progressivamente, com o fito de não diminuir ou mitigar o direito fundamental ao meio ambiente. Olha aqui, pessoal. Este princípio é muito importante, né? Ele diz que o legislador ele não pode retroagir, regredir na proteção ambiental. Então, se ele falou aqui, por exemplo, que nós deveremos ter uma área de preservação permanente ao redor das nascentes de 50 metros, não pode vir depois e falar que vai ser 20 metros. Ele está regredindo, poxa. O desmatamento só está aumentando, né? Está faltando recursos hídricos. Estão desmatando tudo, está tendo queimada. E o cara ainda quer regredir a proteção ambiental? Isso não tem sentido. Isso diz respeito ao nosso princípio aqui da proibição do retrocesso ecológico. Tá? Então, o legislador ele tem que ampliar a proteção. Ou ele mantém aquela proteção ou ele amplia. É o que eu disse para vocês na teoria. O Código Florestal, né, alguns dos seus artigos está sendo questionado. Né? Estão dizendo que é inconstitucional por desrespeito a esse princípio da proibição do retrocesso ecológico. Em alguns pontos, houve perda de proteção das áreas de preservação permanente. Ele avançou em outros pontos, mas em outros ele regrediu, tá? Em desrespeito a esse princípio. Então, questão correta. Questão corretíssima aqui, tá? A questão está perfeita. Questão certa. Pessoal, finalizamos então aqui o nosso módulo sobre princípios do direito ambiental. Espero que tenha ficado bastante claro. Espero que vocês leiam o PDF está bastante completo. As questões que eu resolvi aqui são do PDF, então eu recomendo que vocês primeiro resolvam as questões, confiram o gabarito, leiam os comentários e depois assistam ao vídeo, que o vídeo vai deixar bem mais esclarecida a matéria, ok? Mas se porventura ainda permanecer alguma dúvida, entre em contato comigo lá no fórum do aluno, né, na área do aluno do Estratégia Concursos, ok? Grande abraço, bons estudos!